Oi, Carol, bom dia para você, ótimo comecinho de quinta-feira para quem está com a gente. É uma rápida atualização, sobre a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, ontem o ministro Alexandre de Moraes autorizou aquele pedido que a defesa havia feito na semana passada, na sexta-feira da semana passada. A defesa apresentou um relatório médico e pediu que o ex-presidente tivesse autorização para se deslocar até um hospital aqui de Brasília para fazer um procedimento ambulatorial, ou seja, sem necessidade de internação, uma remoção de algumas manchas de pele. Moraes autorizou a saída ao hospital da F-Star no próximo domingo, desde que seja escoltada pela Polícia Penal aqui do Distrito Federal e sejam mantidas todas as outras medidas restritivas, por exemplo, a proibição de se comunicar com outros réus, com o filho Eduardo Bolsonaro, tem que manter a tornozeleira eletrônica, enfim, é apenas mesmo autorização para sair de casa. Aí Moraes também cita a necessidade de vistoriar os carros que deixam, repete, aquela orientação, aquela determinação para vistoriar os carros, inclusive os porta-malas dos veículos que deixam a casa do ex-presidente. E Moraes também negou um outro pedido da defesa que queria que 6 integrantes do PL, do Partido Liberal, tivessem autorização para visitar o ex-presidente sem necessidade de ficar acionando o Supremo toda vez. A defesa queria para essas pessoas o mesmo direito que já tem os advogados, os médicos e familiares mais próximos, de que eles pudessem frequentar a casa do ex-presidente. Esse pedido foi negado. Nesse pedido havia, por exemplo, o nome do presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto. Sobre as divergências que o ministro Luiz Fux abriu ontem no julgamento, naquele voto extenso dele de mais de 13 horas, a gente separou até uma arte, Carol, para tentar explicar melhor para quem está em casa alguns dos pontos principais dessa divergência que Fux abriu com relação ao voto de Moraes e que foi seguido quase que na integralidade pelo ministro Flávio Dino. Por exemplo, Fux considerou que o STF não teria competência para julgar os réus nesse caso, que essas acusações, esse processo deveria ter tramitado em instâncias inferiores. Fux também concordou com aquele argumento da defesa sobre a quantidade de documentos, de provas que foram produzidas durante a investigação, uma quantidade muito grande, que é um termo em inglês, que é usado, que é o document dump, que no caso de Fux ele chamou de tsunami de dados, que foram aquelas provas que não entraram na acusação da PGR, mas que tinham sido produzidas pela Polícia Federal. A defesa pediu acesso, teve acesso, mas disse que não teve tempo hábil de analisar porque eram muitos dados, muitas informações e de forma desorganizada. Não havia ali uma classificação por nome desses arquivos que foram disponibilizados pela Polícia Federal. O ministro Luiz Fux também não concordou com a acusação de organização criminosa armada. Para ele, não ficou comprovado que os réus usaram armas de fogo para cometimento dos crimes pelos quais eles foram acusados. Então, ele afastou essa acusação de organização criminosa armada. E, por fim, na questão da abolição do Estado Democrático de Direito, o ministro Luiz Fux disse que não enxergou ali provas também, que pudessem ser imputadas para os réus. Ele disse que ninguém pode ser punido pela cogitação, que mesmo em discursos e entrevistas com ataques a membros de outros poderes, não configuram tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. E foram sobre essas divergências abertas pelo ministro Luiz Fux que um dos advogados que fazem a defesa do ex-presidente, o advogado Celso Vilardi, comentou ontem, logo depois do encerramento do voto do ministro, a defesa comemorou. Celso Vilardi disse que o ministro acatou a maioria dos argumentos que a defesa apresentou. A gente separou, inclusive, Carol, um trecho dessa fala do advogado Celso Vilardi, é o que a gente acompanha agora. Não, eu acho que o voto do ministro Luiz Fux foi um voto que acolheu na íntegra a tese da defesa. Então, evidentemente que nós entendemos que é um voto absolutamente técnico e que abordou a prova de uma forma exaustiva. Eu, pessoalmente, fiquei muito feliz com os reconhecimentos das preliminares, porque em algum momento me pareceu que as preliminares que nós levantamos com a questão do acesso à defesa, que isso era um tema menor. E o ministro Fux hoje trouxe a questão do acesso aos documentos como uma questão fundamental e
como uma questão pacificada pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Não vou falar sobre depois do julgamento do caso, de um julgamento que não terminou. Nós temos que esperar o julgamento dos 2 ministros que faltam e depois do julgamento é que nós vamos decidir o que nós vamos fazer. O ministro Fux reconheceu a tese e o trabalho da defesa. Todas as teses levantadas foram reconhecidas. Obrigado.